No turbilhão de traição e vingança, o marido encontra-se atrás das grades, separado de sua filha por anos. Determinado a reverter os destinos traçados pela traição de sua ex-esposa, ele luta não apenas pela redenção pessoal, mas pela oportunidade de recuperar o que mais valoriza. O amor e a confiança de sua filha, perdidos em meio às sombras de um passado marcado pela injustiça e pela dor. Peguei minha esposa traidora me traindo, eu revidei e acabei preso por 5 anos, e sem poder ver minha filha. Meu nome é Charles Clene. Até 16 de outubro de 2010, o pior dia da minha vida havia sido 20 de abril daquele ano. Foi quando voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios, e encontrei minha esposa de 6 anos, Haley, na cama com Trent Miller. Falarei mais sobre o que aconteceu em 16 de outubro depois. A infidelidade de Haley não me surpreendeu completamente. Ela estava infeliz comigo e com nosso estilo de vida. A recente recessão nos atingiu duramente, estávamos lutando para pagar a hipoteca. Nossa casa valia menos do que nossa dívida. Haley queria desistir, mas eu acreditava que conseguiríamos superar. Frustrantemente, ela insistiu em comprar uma casa grande, e agora, a maior parte de nossa renda ia para os pagamentos da hipoteca. Desde o Natal, quando Haley ficou desapontada com seu presente, ela estava difícil. Nada do que eu fazia deixava feliz. A única alegria na minha vida era nossa filha, Tina. A felicidade dela quando eu chegava em casa contrastava fortemente com o desprezo de Haley. Casar com Haley foi um erro desde o início. Estávamos ambos saindo de relacionamentos fracassados, e nos apressamos em casar porque nos sentíamos excluídos entre nossos amigos casados. Apesar do nosso começo conturbado, me apaixonei por Haley, especialmente depois que Tina nasceu. Enquanto alguns casais se separam após terem filhos, nossos laços pareciam se fortalecer, ou assim eu pensava. Acontece que Haley era uma ótima atriz, ou tinha dupla personalidade. Até o final do ano passado, eu acreditava que tínhamos um relacionamento forte, e uma família feliz, que tolice minha. Disse a Haley que voltaria da viagem de negócios na quinta-feira, mas voltei na quarta-feira. Haley trabalhava de manhã e estava livre nas tardes, já que Tina estava na escola. Decidi surpreendê-la. Descendo a nossa rua, notei um carro desconhecido. Foi descuido de Haley, mas não conhecíamos muitos vizinhos, e a maior parte da rua estava vazia devido à crise imobiliária. Entrei na casa sem precisar fazer silêncio, por causa do barulho vindo do quarto principal. Fiquei parado por alguns segundos, tirei algumas fotos com meu celular, e senti uma tristeza avassaladora ao perceber que meu casamento havia acabado. Não poderíamos superar a infidelidade e a traição. Agora, eu tinha que enfrentar o quão pior nossa situação financeira ficaria, e me tornar um pai em tempo parcial. Perderia a chance de abraçar minha filha diariamente, e amar a mulher por quem me apaixonei. Haley me viu e gritou: "Saia daqui, Charlie. O que diabos você está fazendo em casa hoje?" Atordoado, reagi mal. Agarrei o cabelo de Haley, puxei seu rosto para perto do meu, e gritei: "Você é uma idiota. Como ousa perguntar por que voltei mais cedo? Você está com esse canalha na minha cama, e me ataca?" Não percebi Trent atrás de mim. Durante o caos, ele chamou a emergência, e enquanto ainda estávamos gritando, a polícia chegou. Trent, enrolado em um lençol, os recebeu na porta. Eles invadiram o quarto, viram que eu havia puxado o cabelo de Haley, e me prenderam. Após alguns dias, paguei a fiança apenas para encontrar nossas contas esvaziadas, e Haley desaparecida com Tina. Voltei para uma casa vazia. Quando voltei ao trabalho na segunda-feira, um oficial de justiça estava esperando. Haley havia pedido divórcio, acusando-me de abuso mental e físico. Eu contra-ataquei com um processo por infidelidade, mas não adiantou. O tribunal concedeu a guarda para Haley, e eu tive que pagar pensão alimentícia e pensão ao cônjuge. Meu crédito foi arruinado após vender a casa. Embora eu ainda tivesse meu emprego, minha vida estava um caos. Se não fosse por Tina, eu teria deixado a cidade. Um ponto positivo foi ser inocentado das acusações de agressão. Passei muitas noites na taverna do Johnny, ouvindo bêbados dizendo que não deixariam isso acontecer com eles. Alguns diziam que eu não era muito homem, por deixar alguém roubar minha esposa. Mudei de bar depois de ouvir "idiota, idiota, idiota", muitas vezes. Saindo do bar uma noite, senti-me desrespeitado. Meus colegas de trabalho zombavam, ou me desprezavam. Comecei a considerar o conselho dos bêbados, sobre vingança. Eles eram cheios de bravata, sobre como retaliariam contra aqueles que arruinaram minha vida. Num domingo, enquanto visitava meus pais com Tina, compartilhei meus sentimentos de impotência durante um café. Meus pais ficaram chocados, e meu pai quebrou o silêncio. "Você quer vingança, Charlie?" perguntou ele. "Não sei, pai. Só sinto que tenho que fazer algo." "A vingança é complicada, filho.
Parece preencher um vazio, mas raramente o faz. Pode sair do controle, você retalia, e então, os amigos ou a família deles revidam. Pergunte a qualquer membro de gangue de Chicago como o princípio de olho por olho funciona. Eu geralmente respeitava a abordagem de resolução de problemas do meu pai, pensando antes de agir, mas não queria ser traído. Charlie, vou ficar muito desapontado se você buscar vingança. Eu te criei melhor do que isso. Apenas esqueça, a violência raramente resolve problemas. Apesar do conselho do meu pai, numa noite de sábado, tudo se alinhou. Ao sair da minha lanchonete, vi Trent e Haley do outro lado da rua, saindo de um restaurante caro. Enquanto esperavam pelo manobrista, eles se beijaram. Um belo Lexus parou e eles entraram. Quando o carro se afastou, vi a cabeça de Haley cair no colo de Trent. Caminhei até meu velho Chevy e sentei, xingando alto e batendo no volante. Depois de me acalmar, liguei a ignição. O carro, o único que eu podia pagar agora que minhas finanças estavam em ruínas, mal ligou. Achei que tinha tudo planejado. Algumas semanas depois, abordei Trent à noite. Antes que ele soubesse, eu estava batendo nas costelas dele com um taco. Evitei a cabeça dele, não queria eliminá-lo, apenas machucá-lo. Balancei novamente e quebrei sua perna direita, depois seu braço direito. Enquanto ele estava no chão tentando se proteger, mirei em sua virilha. Alguém gritou, já chamei a polícia. Eu corri, jogando o taco, o casaco e a máscara em uma lixeira a 3 quarteirões de distância. Da próxima vez que fui buscar Tina, Haley perguntou diretamente, você atacou Trent? Planejei fazer Haley suar, então apenas sorri sem admitir ou negar nada. Eu era o principal suspeito, e a polícia me interrogou várias vezes. Eu não tinha álibi, e simplesmente, disse que passei a noite sozinho em meu apartamento. Não havia testemunhas, e a arma nunca foi encontrada, apenas o motivo me ligava ao crime. Então, um dos bêbados do Johnny se meteu em problemas, e tentou fazer um acordo. Ele disse à polícia que sabia quem tinha atacado Trent com um taco, alegando que eu havia me gabado disso. O bêbado estava mentindo, mas os policiais e o promotor não pareciam se importar. Fui acusado de agressão agravada e tentativa de homicídio. Com recursos limitados, fui designado a um defensor público. O caso do promotor se baseava em evidências circunstanciais e no falso testemunho de um bêbado. O júri me considerou inocente de tentativa de homicídio, mas culpado de agressão agravada. Eu não podia argumentar muito, pois não tinha nenhum álibi, e realmente tinha atacado Trent com um taco. Uma coisa jogou a meu favor. 3 meses se passaram entre a agressão e a sentença, e as lesões de Trent já tinham se curado em sua maioria. O juiz me deu uma sentença mais leve, 5 anos em uma prisão de segurança média. O que aconteceu em 16 de outubro foi pior do que pegar minha esposa com Trent. Foi o dia em que tive que me submeter ao meu colega de cela, Ronald Iron Ron Young. Eu não sou homossexual, e nunca tive desejo de ficar com um homem, mas não tive escolha. Acabei sem dentes, com o nariz quebrado e 2 olhos roxos. Ron e sua gangue ariana me forçaram a essa relação na prisão, ou eu cumpria, ou morria. 2 coisas positivas vieram desse pesadelo. A exclusividade de Ron significava que eu estava fora dos limites para outros arianos, e protegido das gangues não arianas. Mas que tipo de sistema doentio sujeita os prisioneiros a esse tipo de abuso? Eu entendo minha sentença de 5 anos, e a perda de liberdade, mas por que aceitamos, e até brincamos sobre o abuso físico de detentos? Eu não molestei ninguém, então por que devo suportar isso para sobreviver? Obter informações do mundo exterior era difícil. Após 6 meses, e muitas cartas, minha mãe me visitou. Meu pai ainda se recusava a falar comigo, e minha mãe veio não por simpatia, mas para desabafar. Haley se casou com Trent, e se mudou para o Texas. Eles não nos deixaram ver Tina antes de partirem, e ela nunca foi permitida atender o telefone quando ligávamos. Eu não vi, ou falei com minha única neta. Implorei a mãe de Haley, esperando por alguma compreensão, mas ela riu de mim. A crueldade da família deles é inacreditável. Mãe, eu nunca traí Haley, ela me traiu. Todas as minhas cartas para Tina voltaram não abertas. Estou trabalhando com o advogado da prisão para conseguir que o juiz permita que eu me comunique com minha filha. Logo depois, minha mãe se suavizou, percebendo o quanto eu estava sofrendo. Ela demonstrou amor pelo resto da visita e prometeu voltar. Eu não contei a ela as piores partes da minha prisão, e ela não perguntou. Não vou detalhar esses 5 anos, eu não me reeduquei, não aprendi novas habilidades, nem me tornei uma pessoa melhor. Depois de uma audiência de liberdade condicional desastrosa, aprendi a esconder minhas emoções. No meu primeiro ano como colega de cela de Iron Ron, ganhei força na academia, focando meu ódio em Ron, Haley e Trent. Meu corpo de 1,85 se transformou em 95 quilos de músculo. Quando Ron encontrou um novo parceiro, fui libertado para me virar sozinho. A primeira vez que vieram me pegar, eram 2. Eles me bateram bastante, mas ambos acabaram no hospital, e eu fui para uma ala especial por 1 mês.
Infelizmente, minha primeira audiência de liberdade condicional estava marcada para aquele mês, e não foi remarcada. Demorou mais 2 anos, para encontrar a junta de liberdade condicional. Durante a audiência, tive dificuldade em encontrar as palavras certas. Quando o membro arrogante da junta perguntou por que eu nunca me desculpei por intimidar minha ex-esposa, não consegui me segurar, e cuspi todo o veneno que havia acumulado dentro de mim. Fui casado com Haley por 6 anos, e nunca levantei a mão contra ela. Ela me traiu na nossa cama. Meu único ato estúpido de atacar o namorado dela me forçou a me submeter a outro homem para sobreviver e afastar tentativas de abuso. O sistema de justiça permitiu que ela me acusasse falsamente de violência, tomasse todos os nossos bens e me impedisse de contratar um advogado decente. Permitiu que minha ex-mulher me negasse contato com minha filha. Cumpri os 5 anos completos, sem uma palavra da minha filha. Meu processo contra Haley não deu em nada. Lutei pela minha vida todos os dias. Embora eu não tenha aprendido novas habilidades legais, aprendi a enganar pessoas online. Consegui um trabalho noturno carregando caminhões, por pouco mais do salário mínimo, o suficiente para ficar fora das ruas. Durante o dia, trabalhei em um novo computador criando a persona de Amy Carson, uma viúva construindo um abrigo humanitário para animais. O site, Save Our Furry Friends, solicitava doações, e com dezenas de milhares de endereços de e-mail, consegui arrecadar algum dinheiro. Em 2 meses, tinha $21 mil, o suficiente para meus objetivos pós-prisão. Candy Sweet era uma linda visão em um banquinho de bar. Já fazia mais de 6 anos desde que toquei uma mulher. Eu tinha um certificado de clínica e $700 no bolso. Vestido com calças e um paletó da Goldville, me aproximei dela. Charlie, ela sorriu. Usando calças? Por que calças, e não uma saia? Pensei, já que passaria a noite com essa bela acompanhante por $600 mais gorjeta. A calça escondia sua perna protética, algo que alguns clientes reclamavam para obter um desconto. Isso não importava para mim, mas fiquei feliz em economizar alguns trocados. Pedi uma dose de bourbon, e sentei ao lado de Candy, que tinha um martini. O cara à direita dela me deu um olhar sujo. O cavalheiro ao meu lado insistiu em me comprar essa bebida, disse Candy. Eu disse a ele que estava esperando alguém, então não era necessário. Candy colocou a mão no meu ombro, sinalizando para eu manter a calma. Contei até 5, e me mantive composto. Tirei uma nota de $20. Com licença, senhor, agradeço por comprar uma bebida para minha acompanhante, mas poderia gentilmente aceitar isso como reembolso? Segurei a nota de forma que ele pudesse ver as cicatrizes na minha mão, um lembrete das lutas na prisão. Ele sorriu e pegou os $20. Não se pode culpar um cara por tentar com uma dama tão bonita. Tenha um bom encontro, disse ele, e então se afastou. Candy me agradeceu por ser um cavalheiro. Onde você aprendeu a desarmar situações tão bem? Ela perguntou. É muito cedo para entrar na minha história de vida, e ouvi dizer que é melhor não fazer perguntas pessoais a acompanhantes. Vamos falar sobre essas cabanas. Quando o barman colocou meu bourbon na minha frente, ele disse: é por conta da casa. Obrigado por lidar com isso de forma educada. Tivemos uma briga aqui na semana passada, que me custou $400 em danos. Nunca vou ver um centavo do bêbado que causou isso, e meu seguro não cobra o valor total. Levantei meu copo para o barman, e tomei um gole. Ele tinha me servido um bom. Candy e eu terminamos nossas bebidas, nos despedimos, acenamos para o outro cara, e saímos para o ar noturno. Tem um quarto aqui ao lado. Precisa de algo para comer antes de irmos? Perguntei. Não, estou bem. Talvez possamos pedir pizza, ou comida chinesa mais tarde. É seu dinheiro, faremos o que você quiser. Peguei a mão de Candy, e a levei para o hotel. No elevador, eu não conseguia parar de sorrir. O que foi? Ela perguntou. E você é tão linda. Chegamos ao quarto, e fomos direto ao ponto. Depois, descansamos. Não estava esperando por isso. Candy olhou para mim novamente. O que foi? Ela perguntou. Eu não esperava que fosse tão bom, e que você gostasse tanto. Candy riu. Bem, sou uma profissional, ela continuou rindo, mas não de mim. Nunca paguei por isso antes. Achei que alguém que faz isso para viver teria que fingir, mas você não parecia estar fingindo. Obrigado. Quer pedir algo agora? Pedimos comida chinesa, e tomamos banho enquanto esperávamos. Notei a perna protética dela pela primeira vez. Era de metal, logo abaixo do joelho. Ela me viu olhando. Isso te incomoda? Ela perguntou. Na verdade, não, é impressionante. Quando caminhamos para o quarto, não notei nenhum mancar. Fizemos amor de novo, e fomos para a cama. De manhã, tomamos banho novamente, e ela me pegou olhando para sua prótese. Foi um acidente de moto, ela disse. O quê? Minha perna. Todos querem saber como aconteceu. Você foi educado demais para perguntar. Me disseram para não ser pessoal, mas já que você mencionou, como aconteceu? O cara com quem eu estava saindo era Randy.
Ele comprou uma moto nova e queria se exibir, alegando que era um ótimo piloto. Eu fui estúpida e andei com ele. Ele começou a se exibir, perdeu o controle e caímos. Eu perdi minha perna. O que aconteceu com Randy? Nenhum de nós usava capacete. Outra decisão estúpida. Ele bateu a cabeça em um poste de luz, entrou em coma e morreu uma semana depois, quando desligaram os aparelhos. Sei que pareço fria, mas ele se acidentou, e agora minha perna se foi. Ele não tinha seguro, então tive que cobrir todas as minhas despesas médicas. É por isso que sou uma acompanhante. A pior parte é que meus pais me cortaram da vida deles quando descobriram. Eles não queriam uma acompanhante como filha. Há coisas piores do que ser paga para fazer amor. Como que? Como minha ex-esposa, por exemplo. Então eu contei para Candy sobre Haley, e ela concordou que minha ex era pior, chamando-a de uma prostituta ainda maior. Tudo o que pude fazer foi rir, provavelmente pela primeira vez. Você está com fome? Posso te comprar um café da manhã? Perguntei. Sim, seria legal. Depois, tenho que ir para a aula. Não vou ser uma prostituta para sempre. Você já ouviu falar de caras se apaixonando por prostitutas? Com alguém como a Candy, eu entendo por quê, mas sejamos realistas. Ela é uma prostituta, e mesmo que não fosse, o que eu poderia oferecer a qualquer mulher? No dia seguinte, ansiei pela segunda parte do meu plano. Encontrei Yuan Price em um restaurante no centro da cidade. Yuan, um intermediário externo de uma gangue prisional negra chamada Price, e eu, concordamos sob uma condição. Quando a faca cortasse sua garganta, 2 nomes, o meu e o de Johansson, seriam sussurrados em seu ouvido. Uma vez que Yuan concordou, entreguei-lhe $155 mil. Yuan era um dos acusados mais inteligentes, mas nunca condenado. Eu sabia o que estava acontecendo lá dentro. Não posso te culpar por querer vingança. Não é vingança, é justiça. Johansson era um bom rapaz. Cerca de 1 ano depois de se tornar o brinquedo de Yang, ele morreu. Rumores no pátio diziam que Ron segurou a cabeça do garoto por muito tempo e o estrangulou. Johansson merecia melhor. Yang passou 2 meses em confinamento solitário e foi preso por não relatar a morte de Johansson até a manhã seguinte. É isso. Seja qual for o motivo, ele está morto, e você sabe que ninguém nunca descobrirá sobre nosso acordo, certo? Entendi. Não sobrevivi 5 anos falando demais. Yuan assentiu e saiu. 4 dias depois, 4 presos foram eliminados em um motim na prisão, desencadeado pelo esfaqueamento e morte de Arian Ronald, Iron Ron e Yang. Um detento foi suspeito do homicídio e foi eliminado no motim. A prisão fechou por 3 dias. O site de M. Carson tinha cumprido seu curso. Eu fechei antes que a polícia percebesse e começasse a me atormentar. Era um pequeno problema agora, com pouco dinheiro envolvido para qualquer agência investigar. Meu foco mudou para encontrar Tina. A página do Facebook de Haley havia desaparecido 2 anos atrás. A última postagem dizia que sua família vivia nos subúrbios de Dallas. Tina acabará de completar 9 anos, e a família feliz, Haley, Trent e Tina, posavam em frente aos portões da Disneylândia. Depois, nada. Imagine minha surpresa quando, só por diversão, procurei por Trent Miller no Google e descobri que ele estava morando em Chicago. Nada apareceu sobre Haley, mas pelo menos eu tinha uma pista. Custou $1.000 dos meus ganhos ilícitos a um investigador particular para descobrir onde Trent vivia e trabalhava, que ele não morava mais com minha ex e onde ele frequentava depois do trabalho. Trent levou alguns minutos para me reconhecer sentado ao lado dele no bar. Compreensível, já que eu parecia diferente da última vez que ele me viu, durante minha sentença por tê-lo atacado com um bastão de beisebol Louisville Slugger. Meu físico musculoso, nariz quebrado e cabeça raspada, provavelmente pareciam intimidadores. Ele se virou para mim e perguntou: "Vamos ter um problema?" Eu havia pensado na pergunta e preparado uma resposta. Não, Trent, atacá-lo com um bastão de beisebol foi um erro. Isso me custou 5 anos de liberdade, incontáveis horrores na prisão e o prazer de ver minha filha crescer. Só vim perguntar se você sabe onde Tina está. Eu te diria se soubesse. Haley me deixou por outro cara, e os 3 partiram para lugares desconhecidos. Observei os olhos de Trent, enquanto ele respondia. Na prisão, você aprende a fazer contato visual porque os olhos são as janelas da alma. Acredito que Trent estava dizendo a verdade. Para reforçar minha intuição, Trent continuou. Charlie, eu não deveria ter me envolvido com Haley, enquanto ela ainda era casada com você. Foi errado. Eu realmente amava Haley, e achei que ela me amava. Doeu muito quando ela me deixou por aquele cara. Foi a primeira vez que entendi como você se sentiu quando começamos a namorar. Ela me contou mentiras, que eu não percebi até voltar aqui e conversar com alguns casais que você conhecia. Quando conheci Haley, ela me disse que você a maltratava, e a Tina, que seu casamento era uma farsa, e que era apenas uma questão de tempo até que ela morresse ou se divorciasse de você. Achei que era o cavaleiro dela, de armadura brilhante. Quando você me atacou, só reforçou a história dela.
Trent tomou um gole de sua cerveja e continuou. Eu não concordei com Haley quando ela te cortou e a sua família da vida de Tina. Achei que era um erro. Haley me disse para me afastar, que Tina não era minha filha, e eu não tinha voz. Tina e eu tivemos um bom relacionamento durante aqueles 3 anos. Eu a amava, mas nunca fui seu pai. Tina sentia sua falta. Tentei não chorar quando Trent disse isso, mas meus olhos se encheram de lágrimas. Trent pediu ao barman uma caneta e papel. Não sei onde eles acabaram, mas aqui está o nome do cara que me substituiu, Belry Stewart. Ele era um carpinteiro contratado por um desenvolvedor imobiliário de plano, Chase Holmes. Ele estava trabalhando em casas a uma quadra da nossa. Não tenho ideia de como ele e Haley se conheceram. Descobri quando um vizinho ligou para perguntar por que Haley estava carregando o caminhão dele. Cheguei em casa pouco antes de eles partirem. Estávamos gritando quando a polícia chegou. Reconheci o nome dele e o local de trabalho por causa da polícia. Eles foram embora e encontrei um bilhete na cozinha dizendo adeus. Nossas contas estavam vazias. Gastei milhares tentando encontrar Haley, mas não consegui nada. 1 ano depois, processei por infidelidade e abandono, vendi a casa e me mudei para cá. O rosto de Trent mostrava ressentimento, enquanto ele contava sua história. Ele ainda guardava rancor de Haley e de mim. Tudo o que eu queria era ver minha filha. Agradeci a Trent pela informação, comprei uma cerveja para ele, e saí do bar ponderando meu próximo passo. Trent havia gastado milhares procurando Haley, porque eu deveria desperdiçar meus recursos limitados fazendo o mesmo. Havia uma pessoa, que provavelmente, sabia onde Haley e Tina estavam, a mãe de Haley. No entanto, ela provavelmente impediria que eu descobrisse. Era arriscado. Se fosse pego, eu voltaria para a prisão, mas não conseguia pensar em outra maneira. Margaret Turner era uma criatura de hábitos, sempre frequentando a igreja todos os domingos às 9 horas. Ela sempre deixava uma chave reserva, na pedra falsa perto da porta do pátio. Por que se preocupar com uma chave reserva quando Brutus, o Rottweiler dela, estava sempre lá? Às 9h02, escalei a cerca do beco atrás da casa dela. A chave estava no lugar. Abri a porta do pátio e ouvi Brutus rosnar, um som que assustaria qualquer um. Brutus veio pela esquina da cozinha onde eu estava, esperando que ele se lembrasse de mim. Fazia 6 anos desde a última vez que Brutus me viu, mas anos não importavam. Brutus se levantou nas patas traseiras e lambeu meu rosto. Ele se lembrava do homem que o pegou no abrigo, o trouxe para a casa de Margaret, o treinou e lhe deu petiscos. Enquanto Brutus se reacostumava comigo, fui até o balcão, peguei um petisco do pote e joguei no chão. Brutus correu para pegá-lo. Aproveitei a pausa para olhar ao redor. A cozinha não tinha mudado desde que John Turner morreu, há 9 anos. Um computador na mesa de Margaret, era onde ela pagava as contas. Eu liguei e apareceu um prompt de senha. Depois de um momento de reflexão, digitei John 316. O computador começou a iniciar. Enquanto estava ligando, revirei as gavetas e encontrei algumas cartas com endereços de remetente. Haley morava em El Paso. Inseri um pendrive na porta USB e copiei as pastas de fotos, vídeos e e-mails de Margaret. Depois de pegar tudo que eu queria, desliguei o computador, fiz carinho em Brutus atrás das orelhas, fechei a porta e coloquei a chave de volta no lugar. Passei o resto do domingo assistindo a vídeos e vendo fotos da minha filha crescendo. Tina tinha crescido tanto. Ela era uma garota tão bonita. Senti-me um idiota por ter perdido aqueles anos. Pelos envelopes e e-mails, descobri que Haley e Tina agora tinham o sobrenome Turner. Haley morava com Belry Stewart, mas não era casada com ele. Tina estava na 5ª série. Na segunda-feira, entreguei as informações e um depósito de $500 a um investigador particular em El Paso, que confirmou o endereço e outros detalhes como atuais. Na terça-feira de manhã, depois do trabalho, bati na porta dos meus pais. Embora minha mãe tivesse me visitado na prisão, eu não via meu pai desde minha sentença. Naquela época, ele me olhou com tristeza e dor. Agora, ele estava na porta, e eu me perguntei se ele me deixaria entrar. Oi, pai. Papai abriu a porta completamente e me puxou para dentro de casa. Ele olhou nos meus olhos e depois me abraçou. Mary, Charlie está em casa. Mamãe entrou na sala e me abraçou também. Você quer um café? Sim, por favor. Sentamos à mesma mesa da cozinha, onde eu costumava almoçar quando criança. Margaret Turner não era a única que gostava de rotinas. Mamãe, papai, primeiro me desculpem por decepcioná-los. Sinto muito, por não ter ouvido suas palavras sábias. Sinto muito, por ter deixado um bando de perdedores me convencer a buscar vingança. Mamãe me abraçou novamente, e papai colocou a mão no meu ombro e apertou. Eu sei onde Haley e Tina estão, e quero que vocês me ajudem a restabelecer contato com Tina. Tenho alguns milhares de dólares para ir a El Paso, e fazer o que for necessário para, pelo menos, conseguir direitos de visita. Vocês irão comigo, e me ajudarão? Papai respondeu primeiro.
O que você está planejando fazer? Nada violento, certo? Fiquei magoado porque minhas ações passadas fizeram essa ser a primeira pergunta dele. Não, vou consultar um advogado primeiro. Cumpri minha pena, não estou em liberdade condicional, então posso entrar com um pedido de ordem judicial para visitas. Mas sejamos honestos, sou um ex-condenado, condenado por agressão. Acho que seria melhor se meus pais fossem comigo, e nós três fizéssemos um apelo. Papai olhou para mamãe, e viu o pedido nos olhos dela. Ela não precisava dizer uma palavra. Papai concordou. Quando vamos? Vocês podem estar prontos em uma semana? Preciso avisar no trabalho, e resolver algumas coisas. Podemos levar o seu carro? Precisaremos de um veículo enquanto estivermos lá. Sim, vou levá-lo para a oficina amanhã, e garantir que esteja pronto. Partiremos na próxima segunda-feira. Com isso, tomamos mais uma xícara de café, e colocamos a fofoca familiar em dia. Foi bom estar em casa novamente. Nos dias seguintes, usei meu tempo livre para encontrar os melhores advogados de família na área de El Paso. Depois de encontrar um com ótimas avaliações, liguei e marquei uma consulta para a quinta-feira seguinte. Isso nos deu 3 dias inteiros para dirigir até El Paso. Esperava que papai e mamãe pudessem fazer a viagem. Papai tinha quase 70 anos e mamãe tinha 66. O Lincoln Continental do papai, que descobri ser o carro perfeito para a viagem, graças ao gosto da mamãe pelo Matthew McConaughey, seria o veículo ideal. Quando papai soube da consulta na quinta-feira, todos concordamos em partir no domingo e ter um dia extra para percorrer as 1.500 milhas. Então, no domingo, eu, um homem de 36 anos, parti na viagem com minha mãe e meu pai. Saímos da cidade, agora são todas rodovias, mas anos atrás era a Rota 66. Antes de entrarmos em St. Louis, papai nos contou como, quando tinha apenas 3 anos, seus pais dirigiram por aquela estrada até Los Angeles. Naquela época, todas as estradas eram de mão dupla, e não se podia dirigir mais de 400 milhas por dia. A viagem da família até Los Angeles levou 7 dias. Parece que meu avô, que morreu antes de eu nascer, tinha um emprego esperando por ele na Califórnia. Um dos seus amigos do exército estava no ramo da pintura depois da guerra, com todos os novos prédios sendo construídos. Era suposto ser uma mina de ouro. Infelizmente, papai disse que sua mãe, minha avó, ficou com saudades de casa o ano inteiro, que viveram em Pasadena. Meu avô arrumou a família e voltou para Rene. Tudo acabou dando certo. Meu avô se tornou o CEO de uma fundição de alumínio. Ele estava indo bem até ser encontrado curvado sobre sua mesa, morto de ataque cardíaco aos 58 anos. Eu nasci um ano depois, e fui nomeado em sua homenagem. Durante os 4 dias que passamos no carro, mamãe e papai compartilharam mais histórias sobre os velhos tempos, histórias que eu tinha esquecido ou estava muito ocupado para ouvir quando crescia. Mudei-me quando tinha 18 anos, então esse foi o período mais longo que passamos juntos, desde nossas últimas férias em Washington DC, quando eu tinha 14 anos. Na tarde de quinta-feira, chegamos ao escritório de advocacia de Gladys Harper. Ao contrário dos meus encontros anteriores com a lei, essa foi uma experiência positiva. Contei à advogada tudo, como fui condenado, meu tempo na prisão, a falta de comunicação com Tina, como meus pais também foram privados de contato, meu divórcio de Haley, seu subsequente casamento e divórcio de Trent. Os olhos da advogada brilharam, quando ela ouviu que Trent estava processando por infidelidade e abandono de criança. Não era uma imagem bonita, mas também não fazia Haley parecer um anjo. A relutância da advogada em aceitar nosso caso desapareceu, quando minha mãe quase desabou em lágrimas, explicando como não conseguia ficar sem ver a neta. Dei à advogada um depósito, e ela começou a trabalhar na papelada. Agora, tudo o que tínhamos que fazer era esperar. Decidimos não passar o fim de semana em El Paso, e em vez disso, viajamos para o Parque Nacional Big Bend. Apesar de nossa preocupação com os eventos em El Paso, foi um fim de semana incrível, aproveitando as paisagens do parque tranquilo e deslumbrante ao longo do Rio Grande. 4 dias depois, recebi uma ligação da senhora Harper, a administradora. Devíamos nos encontrar em seu escritório na terça-feira de manhã, para nos preparar para uma audiência com o juiz. Na tarde de terça-feira, Gladys Harper estava ocupada. Ela até tinha uma declaração assinada por Trent Miller, afirmando que Haley o havia abandonado e cortado sua relação com Tina. Mais tarde, soube que Trent fez isso com uma condição. Tina tinha que ser informada de que Trent não a havia abandonado e que ele a amava. Nos encontramos novamente no saguão do tribunal e nos dirigimos ao escritório do juiz. Não sou ingênuo. Ficou claro nos primeiros 10 minutos que o juiz e nossa advogada tinham um ótimo relacionamento de trabalho. Respondemos às perguntas do juiz, então a senhora Harper esclareceu que estávamos apenas buscando uma reunião preliminar com Tina para restabelecer o contato, e estávamos dispostos a ter um assistente social nomeado pelo tribunal nos acompanhando. A senhora Harper disse ao juiz, dadas as ações passadas da senhora Turner em negar o contato do cliente com Tina, e depois fazer o mesmo com Trent Miller, pedimos que Haley Turner não seja informada da reunião,
pois ela provavelmente usará esse tempo para adiá-la e afastar ainda mais Tina dos clientes. Foi aí que o bom relacionamento de trabalho e todo o dinheiro que estávamos pagando a Harper valeram a pena. Eu poderia ter caído para trás de surpresa, quando o juiz concedeu o pedido. A reunião foi marcada para o dia seguinte. Deveríamos buscar Tina na escola com a ordem do juiz em mãos, acompanhados pela senhora Harper e por um assistente social. Teríamos 3 horas para levar Tina a um café local, conversar com ela e depois levá-la para casa. Saindo do tribunal para o calor do sol do Texas, não me lembrava de jamais ter me sentido tão leve e feliz como naquele momento. Tive que usar toda a minha força de vontade para não abraçar a senhorita Harper ali mesmo. Ela disse que já estava trabalhando na papelada para estabelecer os direitos de visitação para mim e meus pais. Nos encontraremos amanhã às 13h45 no meu escritório. O assistente social irá com vocês até a escola. Assim que pegarmos Tina, eu me retiro, e o assistente social ficará com vocês até levarem Tina para casa. Até amanhã, não façam nada que possa atrapalhar. Fiquem sóbrios, mantenham a calma. O que quer que digam ou façam, especialmente quando a mãe de Tina reagir de forma exagerada, fiquem calmos. Esperamos que ela faça ou diga algo na frente do assistente social, que só nos ajudará quando solicitarmos a visitação. Tratem o assistente social como se fosse sua amiga, porque ela pode se tornar uma, quando o caso voltar ao tribunal. O juiz nos deu um presente valioso, então tratem-no dessa forma. Com essas palavras, ela se afastou. Abracei minha mãe e meu pai, e os agradeci novamente por sua ajuda. As próximas 22 horas se arrastaram. Ficamos próximos ao hotel, e comemos algo no restaurante do outro lado da rua. Parte de mim esperava que algo ruim acontecesse. Pensamentos de que chegaríamos à escola de Tina no dia seguinte, e descobriríamos que ela não estava lá, me assombravam. Meus pais tentaram ao máximo me tranquilizar, mas eu podia ver a preocupação em seus rostos. Chegamos ao escritório de Gladys Harper às 13h35. Minutos depois, uma mulher baixa e robusta, de descendência hispânica, entrou no escritório. A senhorita Marie Hernandes se apresentou, e passou vários minutos explicando como conduziria a supervisão, tentando não ser intrusiva. Aparentemente, ela havia lido as moções de nossa advogada, pois foi muito gentil com minha mãe, como uma avó para outra. A senhorita Hernandes também nos deu alguns conselhos sobre a melhor forma de abordar Tina após tanto tempo e uma separação tão traumática. Mais tarde, fomos gratos por esses conselhos. Eu estava atormentado pela ansiedade sobre como Tina reagiria à minha aparência. Entramos no escritório administrativo da escola, 30 minutos antes do horário de saída. O diretor e o vice-diretor leram a ordem judicial, ligaram para o escritório do distrito e falaram com o departamento jurídico, antes de concordarem em permitir que Tina saísse conosco. 10 minutos antes do sinal de saída, Tina foi tirada da sala de aula e levada ao escritório do vice-diretor. A primeira pessoa que ela viu foi minha mãe, e os olhos de Tina brilharam quando ela reconheceu a avó, Nana. Tina correu para os braços de sua avó, e minha mãe caiu de joelhos para abraçá-la de volta. Ela estava chorando abertamente. Tina olhou para cima quando viu meu pai se aproximando. Papai. Quando Tina começou a falar, ela não conseguia dizer vovô, e o chamava de papai. Em vez disso, o nome pegou, e todos achamos isso fofo. Papai pegou Tina, abraçou-a e a beijou no nariz. Tina então olhou para mim, parado de lado. Papai? Dada a minha aparência mudada desde nosso último encontro, sua hesitação era compreensível. A senhorita Hernandes sugeriu deixar Tina ver seus avós primeiro, porque eles pareciam os mesmos de 5 anos atrás, e sempre há um vínculo especial com os avós. Ajoelhei-me e estendi os braços, rezando para que meu abraço fosse aceito. Tina correu para os meus braços. Nossa reunião foi interrompida quando o vice-diretor entrou no escritório com Haley, que estava esperando no estacionamento para buscar Tina. Haley olhou ao redor e explodiu. O que diabos está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Deixem Tina em paz. A senhorita Harper entrou com a senhorita Hernandes ao lado dela. A senhora Harper entregou uma ordem judicial a Haley. Senhora Turner, esta ordem judicial permite que o pai de Tina e os avós a visitem hoje por 3 horas, acompanhados pela senhorita Hernandes para garantir a segurança, e o cumprimento da ordem de devolver Tina a você dentro de 3 horas, começando imediatamente. Haley olhou para os papéis e os jogou de volta para a senhorita Harper. Não me importo com o que esses papéis dizem. Vocês não podem simplesmente entrar aqui e levar minha filha. Haley apontou para mim e para meus pais. Essas pessoas não têm nada que estar aqui. Ela é minha filha. Haley agarrou Tina, que se escondeu atrás da minha mãe. A senhorita Hernandes, de pé em frente a Haley, percebeu essa dinâmica. Senhora Turner. Antes que ela pudesse continuar, Haley gritou com ela, usando linguagem depreciativa sobre a etnia e a aparência física da senhorita Hernandes. Senhora Turner, quer que eu chame a polícia? Se continuar assim, garanto que será presa até se acalmar e parar de ameaçar as pessoas. Nesse ponto, o vice-diretor interveio, tentando acalmar Haley.
Eles entraram no escritório dele, e aproveitamos a oportunidade para sair com Tina e a senhorita Hernandes. Nós 4 nos sentamos em um pequeno café a alguns quarteirões da escola, com a senhorita Hernandes em uma mesa próxima. Ela nos aconselhou sobre como iniciar uma conversa com Tina após tantos anos separados. Seguimos seu conselho, e fez uma grande diferença. Tina não parecia intimidada pela nossa presença, mas meu coração se partiu quando minha menina perguntou chorando: "Papai, por que você nunca me ligou ou escreveu? Por que eu nunca recebi cartões de aniversário?" Eu estava preparado. Tirei um grande envelope de manila da bolsa da mamãe. "Tina, eu pensei em você todos os dias que estivemos separados. Aqui estão todas as cartas, cartões postais e cartões de aniversário que enviei. Todos foram devolvidos para mim, sua mãe os mandou de volta. Ela não queria que eu e seus avós estivéssemos em sua vida. 2 vezes eu contratei advogados para tentar fazer com que ela me deixasse falar com você." Mostrei a Tina os envelopes, cada um marcado com devolver ao remetente por Haley. "Mas por que ela fez isso, papai?" Eu queria dizer, porque sua mãe é uma megera, mas não disse. Peguei a mão dela e falei: "Um dia você terá que perguntar isso à sua mãe, mas não hoje. Hoje, vamos apenas conversar, nós 3, você, eu e seus avós. Todos nós te amamos, e queremos saber como você está indo na escola. Quais são os nomes dos seus amigos? Você pratica esportes?" 3 horas passaram voando. Nós 5 entramos no Lincoln do papai, e dirigimos até a casa de Haley, chegando na hora certa. Haley estava parada na varanda, fumando um cigarro, com uma expressão irritada. Estacionei o carro na calçada quando Tina perguntou do banco de trás: "Quero mostrar meu quarto para vocês." Olhei para Haley e respondi: "Não sei se é uma boa ideia hoje, Tina. Sua mãe não parece querer a gente na sua casa. Mas é a minha casa, e eu deveria ter o direito de convidar as pessoas para o meu quarto." Tina parecia tão ofendida que mamãe disse: "Por que você não me mostra seu quarto hoje, Tina? Da próxima vez todos nós podemos vê-lo." Tina concordou. A senhorita Hernandes disse que precisava acompanhá-las. Mamãe, a senhorita Hernandes e Tina saíram do banco de trás e caminharam até a varanda. Papai e eu não conseguíamos ouvir as palavras claramente, mas a troca foi acalorada. Por mais intimidante que Haley parecesse, a senhorita Hernandes era ainda mais assustadora. Alguns minutos depois, mamãe, a senhorita Hernandes e Tina entraram na casa. Haley ficou na varanda, lançando olhares furiosos para papai e para mim. Ela até nos mostrou o dedo do meio para nós. Até hoje não entendo por que Haley me odeia tanto. Ficamos ali por cerca de 10 minutos, quando 2 carros de patrulha chegaram, um na frente do nosso carro e outro atrás. Admito que por um momento, entrei em pânico. Será que meu negócio com Yuan, para mandar apagar Ronald Young, tinha sido descoberto? Será que alguém tinha descoberto que eu estava por trás do golpe na internet? Eu estava tão perto de estar junto da minha filha, e agora isso. Quando 4 policiais saíram dos 2 carros de patrulha, Belry Stewart parou na entrada da garagem e correu para a varanda. A senhorita Hernandes os encontrou na porta da frente. Papai e eu vimos os policiais algemarem Haley e Belry. O que diabos estava acontecendo? Eu queria sair do carro, mas papai me segurou. "Vou dar uma olhada, Charlie. Fique aqui." Isso não era um pedido, era uma ordem. Antes que papai pudesse sair do carro, mamãe saiu da casa, caminhou rapidamente até o carro e entrou no banco de trás. Belry e Haley estavam sendo levados para um dos carros de patrulha por 2 policiais. Um policial do segundo carro ficou na varanda, enquanto o outro entrou na casa com a senhorita Hernandes. Eles voltaram com Tina. "Mãe, o que diabos está acontecendo?" "Não sei." A senhorita Hernandes estava olhando o quarto da Tina, quando notou um brinquedo na prateleira. Ela o pegou e fez algumas perguntas para Tina, que eu não consegui ouvir. Depois que Tina respondeu, a senhorita Hernandes pegou o telefone e chamou a polícia, pedindo que viessem rapidamente com 2 carros de patrulha. Isso é tudo que eu sei. Naquele momento, a senhorita Hernandes se aproximou do nosso carro. "Sinto muito, mas Tina vai comigo para a delegacia. Precisamos fazer algumas perguntas a ela. Ligue para a senhorita Harper e peça para ela nos encontrar lá. Tina provavelmente ficará com a família dos serviços sociais, até que tudo seja resolvido." Eu tive que perguntar: o que exatamente precisa ser resolvido? O que está acontecendo? Não sabemos ainda. Não acho que Tina tenha sido maltratada, mas algumas coisas suspeitas foram encontradas no quarto dela, e a polícia precisa investigar. Enquanto isso, Tina estará segura comigo. Por favor, seja paciente. Por favor, confie em mim. Eu só me preocupo com o bem-estar de Tina. Ligue para a senhorita Harper. Levou 3 semanas, mas eventualmente descobrimos toda a história, graças à habilidade de Gladys Harper. Tudo se resolveu a nosso favor.
Quando a senhorita Hernandes encontrou o bichinho de pelúcia na prateleira de Tina, ela o reconheceu como uma câmera remota. Ela chamou a polícia, e a câmera foi suficiente para conseguir o mandado de busca. O computador de Belry foi encontrado, com todas as informações incriminatórias. Descobriu-se que Haley não sabia sobre espionagem de Belry. Não ajudou o fato de Haley ter repetido comentários depreciativos sobre a senhorita Hernandes na escola. O juiz Torres tentou manter a imparcialidade, mas isso não ajudou Haley. A senhorita Harper construiu um caso tão forte, que Haley nem sequer recebeu direitos de visitação. 2 meses depois de chegarmos ao Texas, estávamos saindo no carro do papai com Tina no banco de trás ao lado da mamãe. Tina e eu nos mudamos para a casa dos meus pais, por quase todo o primeiro ano. Seguindo o conselho do terapeuta, tivemos que tratar Tina com cuidado. Até permitimos que Trent participasse da festa de aniversário de 11 anos de Tina. O perdão fazia parte das recomendações do terapeuta, o que significava permitir acesso limitado da mãe de Haley a Tina. Essas medidas me mantiveram alerta, mas depois de uma conversa de meia hora com o terapeuta de Tina, concordei que era pelo bem de Tina e que eu só tinha que aceitar. A parte mais difícil foi quando Haley voltou para a cidade. Deixamos Tina visitar a mãe na casa da avó algumas vezes, até que minha mãe recebeu uma ligação de Margaret Turner. Eu odeio fazer isso, mas tenho que te contar. Haley fala coisas horríveis sobre você, Charlie e Hank. Eu simplesmente não consigo acreditar que criei uma pessoa tão horrível. Isso parte meu coração, mas não quero que você me afaste da minha neta. Não acho que Haley deva ficar com Tina mais. Era tudo o que eu precisava ouvir. Haley foi afastada de Tina, e ao ir ao tribunal, perdeu todos os direitos sobre ela. Foi nojento, para dizer o mínimo. Haley estava xingando e ameaçando todos nós, incluindo Tina e Margaret, antes de ser escoltada para fora do tribunal, por seu advogado envergonhado. Nossa vida familiar estava se tornando como um episódio ruim de The Jerry Springer Show. Haley se recusava a obedecer à ordem do juiz, aparecendo em nossa porta em horários estranhos, ignorando a ordem de restrição, que eventualmente lhe entregamos, e batendo na nossa porta sempre que não respondíamos. Mesmo depois de passar um fim de semana na cadeia, nada mudou. Quando a polícia provou ser um fraco impedimento, decidi recorrer a outra tática. Mais uma vez, sentei-me em frente a Yuan Price em um restaurante no centro da cidade. Custos $1.000, disse ele. 2.000 significa impacto físico, 10 é permanente. Eu não quero que ela se machuque, só que vá embora, ok? Vamos pedir educadamente para ela deixar a cidade, respondeu Yuan, aceitando o envelope e saindo. Não fiquei surpreso ao saber que 2 semanas depois, Haley estava de volta ao Texas. 1 ano depois, fiquei surpreso ao ouvir que ela tinha voltado a morar com Belry Stewart, depois que ele foi libertado. A última notícia que recebi de Margaret foi que ela e Belry estavam vivendo na Nicarágua, depois que ele fugiu do regime de condicional. Acabei conversando com o terapeuta de Tina sobre Haley. Ela disse que é impossível diagnosticar alguém sem conhecê-lo, mas dado alguns dos comportamentos de Haley, é provável que ela sofra de uma ou mais psicoses. Fiquei feliz em ver essa mulher fora de cena por um futuro previsível. Durante todo esse drama, descobri que tinha adquirido uma habilidade comercializável durante meu tempo na prisão. Meu pai me forneceu capital, e eu abri uma pequena loja em um centro comercial onde fazia design de sites e reparos de computadores pessoais. Nenhuma empresa comum contrataria um criminoso, confiando nele com tantas informações, mas ter meu próprio negócio funcionou. Poucos, se é que algum, dos meus clientes faziam verificações de antecedentes sobre mim, e eu jogava limpo. Sem brincadeira, ganhei de $50.000 a $60.000 por ano, o suficiente para pagar o aluguel do nosso apartamento e prover para Tina e minhas necessidades. Já se passaram 4 anos. Nos últimos 3 anos, Tina tem corrido e andado de bicicleta comigo. Ela vai ser uma excelente corredora de média distância. O treinador de atletismo da escola está de olho em Tina. No próximo ano, Tina provavelmente competirá no ensino médio, como uma aluna do 2º ano. Na manhã de sábado, Tina e eu passamos a manhã andando de bicicleta e correndo uma corrida divertida em Crystal Lake, um percurso de bicicleta de 25 milhas, seguido por uma corrida de 10 quilômetros. Durante todo o percurso de bicicleta, ficamos juntos. Nas últimas 2 milhas, pedalamos atrás de uma mulher que pedalava rápido, mesmo com uma perna protética. Tina comentou sobre como era corajoso competir com tal obstáculo. Claro, essa mulher me lembrou de Candy, mas ela tinha cabelo curto e castanho, e sua perna protética era muito diferente da de Candy. Nunca olhei para o rosto dela, enquanto passávamos, mas a lembrança daquela noite com Candy quase me envergonhou. Afinal, eu estava com minha filha, não era o melhor momento para ter esses pensamentos. Nós trocamos da bicicleta para a corrida, e 42 minutos depois, enquanto Tina e eu nos aproximávamos da linha de chegada, uma mulher passou e terminou na nossa frente. Tina se aproximou dela enquanto recuperávamos o fôlego, e se apresentou. A mulher estava de costas para mim, e aceitou graciosamente a mão estendida de Tina. Isso foi incrível, disse Tina. Obrigada.
Tina continuou andando e conversando, e eu fiquei para trás, sem querer interromper. É típico da Tina fazer novos amigos onde quer que vá. Ultimamente, ela tem tentado me fazer conhecer mais pessoas, iniciar conversas com mulheres que ela não conhece. Depois de alguns minutos, elas pararam e se voltaram para mim. Era um rosto que eu nunca poderia esquecer. Este é meu pai, Charlie Clene. Pai, esta é Casey Sweeney. Candy, agora Casey, olhou para mim sem me reconhecer de imediato, mas algo brilhou em seus olhos. Prazer em conhecê-la, Casey, disse eu, apertando sua mão. Pai, eu disse a Casey que pararíamos naquele lugar à beira do rio onde você gosta de comer. Casey concordou em se juntar a nós. Isso seria ótimo. Estamos indo para o Broken Paddle. Você conhece? Agora Casey tinha tempo, e ela se lembrou de quando, e por que nos conhecemos pela primeira vez. Talvez eu deva deixar vocês terem um tempo de pai e filha. Casey, isso é muito gentil da sua parte, mas passamos a semana toda juntos. Acho que Tina gostaria da companhia de outra pessoa de vez em quando. Por favor, não desaponte Tina ou a mim. Junte-se a nós. Você tem certeza? Respondi. Preciso implorar? Se o papai não implorar, eu vou. Por favor, venha com a gente. Casey sorriu. Ok, encontrarei vocês lá. Enquanto Tina e eu guardávamos nossas bicicletas no carro, fiz uma pequena oração para que Casey não nos deixasse na mão e nos encontrasse no Broken Paddle. Ela apareceu, e pela próxima meia hora, enquanto eu me sentava à mesa comendo um hambúrguer e bebendo uma cerveja, elas conversaram como velhas amigas. Tina ficou muito animada, ao saber que Casey se formou no Instituto de Arte com diploma em fotografia. O Instituto de Arte é o museu favorito de Tina em Chicago, e arte é sua matéria favorita na escola. Passei um tempo ouvindo disfarçadamente, e descobri que Casey trabalha em uma empresa de marketing como fotógrafa de produtos para catálogos online. A maioria das pequenas lojas, que não tem equipe própria, utiliza uma agência como a que Casey trabalha, para criar os sites de suas lojas. Sua conversa foi interrompida por um jovem perguntando a Tina se ela queria se juntar a ele e seus amigos em um jogo de arremesso de saco de feijão. Tina perguntou a Casey e a mim se isso estava bem. Claro, isso me dará uma chance de conversar com seu pai. Concordei, e Tina foi com o jovem. Segui sua partida com os olhos, feliz por poder mantê-la à vista. Você terá muito trabalho pela frente. Ela já é uma bela jovem, sim, mas tem a cabeça no lugar. Confio nela. Obrigado por se juntar a nós. Eu não sabia o que esperar, quando você me reconheceu. Fico feliz que tenha feito isso. Não me lembro de Tina se apegar a alguém tão rapidamente, como se apegou a você. Quero que saiba algo. Quando eu estava no ramo, eu não reagi aos homens da maneira como reagi com você. Gostei da maneira como você agiu com aquele homem no bar, e como me tratou com respeito naquela noite. Por que nunca mais ligou para mim? Eu estava esperando que ligasse. Decidi contar a ela a verdade. Precisava lidar com meu reencontro com Tina primeiro, e quando isso se transformou em eu me tornar um pai solteiro em tempo integral, foquei em nosso relacionamento e na saúde mental de Tina. Acabará de sair da prisão, e teria sido fácil me apaixonar por você, especialmente pela sua beleza, então você não quis se apaixonar por uma prostituta. Não disse isso, por favor, não coloque palavras em minha boca, e não pense assim, ok, desculpe. Mas você ainda trabalha como acompanhante? Precisava perguntar, mas decidi usar uma expressão mais gentil para descrever a profissão de Casey. Não, desde que me formei e consegui este emprego. Tenho um bom salário e seguro-saúde. Saí do ramo no dia em que fui contratada. Minhas contas médicas estão pagas, e ganhei uma nova perna. E seus pais? Lembro-me que você comentou que eles não estavam lhe falando. Você tem boa memória, mamãe fala comigo agora. Papai ainda tem dificuldades para aceitar que passei 18 meses me vendendo. Ele diz que preferia hipotecar a casa deles e esvaziar a aposentadoria, mas nunca faria isso com eles. Já se passaram 3 anos desde meu último encontro, e embora tenha sido um tempo, parece que papai quer esquecer aquele período horrível em nossas vidas. Casey e eu passamos o restante da hora falando sobre Tina e nosso trabalho. Quando Tina voltou para nossa mesa, era hora de ir embora. Casey pode vir jantar conosco no próximo fim de semana. Tudo o que conseguia pensar naquele momento era o quanto estava feliz por ter uma filha tão inteligente. O jantar no fim de semana seguinte começou uma série de jantares, depois encontros e, eventualmente, um romance. Casey e eu estamos namorando há um pouco mais de um ano agora. Tenho pensado em pedi-la em casamento, e Tina está totalmente a favor. Ela ama a Casey, e elas se tornaram melhores amigas. Antes de pedir a Casey, vou pedir a bênção ao pai dela. Espero que isso ajude a estimular a reconciliação deles, que está acontecendo muito devagar. O pai dela, como muitos homens, se pergunta por que o passado de Casey como cortesã não me incomoda. Talvez incomodasse, mas Casey e eu conversamos sobre isso. Concordamos que a fidelidade no casamento é inegociável.
Alguns podem dizer que sou um completo idiota, por casar com uma ex. Deixe-me contar uma pequena história. 2 anos antes daquele dia na corrida em Crystal Lake, eu estava namorando uma mulher muito legal, e estávamos ficando sérios. Um dia, ela me perguntou como eu perdi meus 2 dentes da frente. Decidi contar toda a verdade, incluindo meu relacionamento com Ron Young, mas não sobra subsequente tentativa contra sua vida. Pouco depois, ela se tornou indisponível para encontros, e qualquer tipo de reunião. A mensagem foi clara: ela não conseguia tolerar um homem que tinha feito o que eu fiz, para sobreviver a uma sentença de prisão. Depois de alguns meses conhecendo Casey, quando as coisas ficaram sérias e nos tornamos exclusivos, decidi que Casey precisava saber a verdade, e deixar as fichas caírem onde pudessem. Casey olhou para cima quando terminei a história, e seus olhos azuis brilharam. Às vezes, para sobreviver, fazemos coisas que contradizem quem pensamos ser. O mais importante é não deixar isso mudar você por dentro. Você tem que se perdoar, e prometer continuar sendo quem costumava ser. Você está de volta a ser Charlie Klein, um pai amoroso e um cara legal. Se precisar se perdoar pelo que aconteceu na prisão, comece hoje. Eu te amo, Charlie Klein, e não acho que você tenha nada do que se envergonhar. É claro que Casey não disse isso quando me abraçou, mas ela não precisava. Às vezes, o perdão, se você ama a pessoa certa, é tudo o que você precisa para viver uma boa vida. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Eu acho que o OP passou por momentos muito difíceis e complicados, por causa de uma desgraçada narcisista e psicopata, que o traiu e ainda saiu por cima. Também vimos nesse relato como a lei funciona quando o homem é traído e revida sem pensar, e acaba sendo tratado como o vilão da história e a mulher a vítima. Eu achei muito impactante e emocionante o reencontro com sua filha, e o final do relato. Mas essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.